Esse aqui é do deputado... Hã? Assim, agradecendo a presença do eminente deputado Fernando Coruja, do deputado Dirceu Dresch, do deputado Jean Kuhlmann, e apresentando aqui a justificação do deputado César Valduga e do deputado Manuel Mota, que estão a caminho dessa comissão, podemos dar, e tendo o quórum regimental, podemos dar início a essa reunião ordinária de todas as terças-feiras. Inicialmente, coloco em discussão a ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Em discussão, em votação, aprovada. Tenho aqui uma carta de comunicação. Também, exato. É o terceiro. Apresentei a justificação do deputado Manuel Mota e do deputado Valduga, e aqui também a justificativa do deputado Altair. Inicialmente, queria, então, colocar a apreciação dos senhores pares para fazer a análise das matérias da demanda de cada deputado. Vejo, pela ordem de chegada, o deputado Fernando Coruja, vejo que Vossa Excelência tem algum projeto para ser apresentado. Então, passo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu faço a leitura ad hoc aqui, na verdade, dos dois projetos do deputado Manuel Mota, que foi solicitado para ler o seu voto. Primeiro, é um ofício para encaminhando documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do Instituto Lions do Distrito LD9 de São José, 2015. Foram apresentadas a documentação necessária, a nota técnica acostada às folhas 38 diz que a entidade atendeu plenamente às exigências, e o voto do deputado Manuel Mota é, portanto, pela aprovação e o arquivamento da matéria. Projeto de Lei 0393 de 2016 declara utilidade pública a associação sem carência no box do município de Araranguá, também relatado pelo deputado Manuel Mota. No seu voto, ele refere que cabe analisar nessa comissão os assuntos atinentes à ordem social catarinense, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 80 do Regimento Interno. Na análise meritória, vê-se que a entidade busca promover o esporte das crianças carentes. A declaração de utilidade pública ajudará a entidade a desenvolver melhor sua atividade. E, pelo exposto, o deputado Manuel Mota vota pela aprovação do projeto de lei 0393 de 2016. Em discussão, o relatório referente ao ofício 741.5 do Instituto Lions do Distrito LD9 de São José. A entidade apresentou toda a documentação exigida por lei, e por isso o deputado Fernando Coruja, que leu aqui o parecer do deputado Manuel Mota, é pela sua aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Também em discussão e posterior votação, o parecer ao projeto de lei 393.9, que declara de utilidade pública a associação sem carência no box, no município de Araranguá. A entidade apresentou toda a documentação para se credenciar. Já passou na Comissão de Justiça e agora tramita aqui na Comissão do Trabalho, e por estar tudo em ordem conforme exige a legislação, o deputado Manuel Mota deu parecer favorável, que foi lido aqui pelo deputado Fernando Coruja.
Em votação, aprovado. Passa a palavra para o eminente deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham, sempre uma alegria voltar a essa comissão que trata de temas tão importantes na área do serviço público, na área do fortalecimento do Estado e dos trabalhadores no geral, né? Felizmente tivemos, senhor presidente, aí um acordo do piso mínimo regional também, tivemos um acordo, não é o que os próprios trabalhadores queriam e reivindicavam, mas foi feito então o acordo e o projeto deve estar vindo para esta casa. Além disso, senhor presidente, eu queria cumprimentar também o pessoal do judiciário que está aqui, né, da associação, dos magistrados, e eu há pouco fiz uma fala na Comissão de Constituição e Justiça, e aqui volto a reafirmar, o deputado Jean Kuhlmann, que é o nosso presidente da Comissão de Justiça, nós estamos aí com trabalhadores, o setor de carne, extremamente impactados com as notícias de final de semana, e que nós precisamos de ações concretas, no sentido tanto do governo federal, tanto do governo do Estado, tanto deste parlamento, olhando para os trabalhadores que estão dentro das empresas, olhando para os agricultores que estão na ponta produzindo e que, com certeza, a absoluta maioria não tem nada a ver com essa história, mas vão ajudar a pagar essa conta, da violência do capital, do dinheiro, onde as pessoas não se importam com a saúde da população e com os trabalhadores, e também destes exageros que estão sendo feitos no país, que eu denunciava já em outros momentos, da forma que se trabalha, da pirotecnia, como se chama, a palavra técnica, né, na imprensa e tal, essas formas de combater o processo de corrupção no nosso país, né? E muitas vezes a gente fica em dúvida, será que estão combatendo a corrupção ou querem aparecer? Né? Que já foi aí destruído o setor da indústria pesada no nosso país, da construção pesada, e agora mais um setor importante da economia brasileira e agora catarinense. Antes talvez a gente não percebia isso tanto no processo do Lava Jato, mas agora nós estamos percebendo que faz parte, né? Esta é do mesmo grupo, a chamada Lava Jato, e a mesma prática de não se preocupar com os empregos, não se preocupar com os agricultores, não se importar com a empresa nacional e destruir. Não é assim, nós não concordamos desde o início desse processo, especialmente coordenado pelo juiz Sérgio Moro, da forma que ele atuou, e continuamos chamando a atenção. Precisa combater a corrupção, não é possível que seja colocado em risco a saúde da população por sacanagem, por corrupção. Agora, tem que rever a forma urgente de fazer isso, porque talvez, e aí fica a grande dúvida, tem alguém a serviço dos grandes grupos internacionais que tem interesse no Brasil, né, tem interesse de disputar este mercado. É aí que vem a grande pergunta. Então, por isso precisa ser respondido, inclusive. Mas eu queria só fazer esse comentário, senhor presidente, pela nossa preocupação, e esta comissão discute trabalho, discute serviço público, tem servidor público federal, né, envolvido nesse processo. A gente lamenta isso, que servidores se prestam a esse tipo de coisa, mas, enfim, infelizmente, está dentro das estruturas, né? Mas vamos em frente. Nós temos aqui um projeto de declaração de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos do Autista de Chapecó e região, AMA Oeste, do município de Chapecó. Nosso voto, senhor presidente, é pela aprovação com uma emenda substitutiva global anexo, que é uma questão mais redacional, e por isso nosso voto é pela aprovação. Em discussão e posterior votação, o parecer ao PL 576.3 do eminente deputado Dirceu Dresch.
referente à Associação de Pais e Amigos do Autista de Chapecó e região, AMA Oeste. Esse projeto já passou na Comissão de Justiça, foi aprovado, e aqui o eminente deputado Dirceu Dresch também dá o parecer favorável, tendo em vista que a entidade apresentou toda a documentação exigida por lei. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Dirceu Dresch, mais alguma matéria? É isso, senhor presidente, para hoje. Muito obrigado. Passamos a palavra ao deputado Jean Kuhlmann. Pauta limpa, senhor presidente. Eu quero apenas aqui também registrar e reforçar as palavras do deputado Dirceu Dresch, porque isso foi tratado na Comissão de Constituição e Justiça. Uma coisa nesse país, a gente tem que tentar separar as coisas. Uma coisa é você combater a corrupção, fazer com que quem erra pague pelos seus erros. Ok, isso é legítimo, isso tem que ser feito da forma mais rigorosa possível. Mas outra coisa é você fazer isso querendo aparecer. Você querer fazer isso para que as pessoas, através da imprensa, te valorizem. Nós não precisamos disso no Brasil. E muitas vezes, quando você faz um ato deste para criar uma aparição, para criar uma pirotecnia, você acaba prejudicando a parte mais fraca da cadeia. Você muitas vezes cria um pré-julgamento. Nós, políticos, estamos acostumados a recebermos muitas vezes uma denúncia pela imprensa antes mesmo de recebê-la do judiciário ou de qualquer processo. Nós estamos acostumados. Agora, você fazer o mesmo com uma cadeia produtiva, com quem precisa trabalhar, quem precisa vender o produto lá fora, criar uma imagem negativa do país, é inadmissível que o brasileiro crie uma imagem ruim do seu próprio país. É isso que não dá para aceitar. Aí, aonde vem aí, de certa forma, né, a questão do respeito ao próprio país? Eu acho que existe, sim, a necessidade de você combater a corrupção. Mas você não precisa dizer para o mundo inteiro que você fez aquilo e que todo mundo lá prejudica a cadeia produtiva. Então, você pode atingir o mesmo objetivo de forma mais eficiente, de forma mais responsável, de forma mais técnica e menos preocupado com a aparência, com a mídia. E se a gente começar a se preocupar mais em resolver e menos em aparecer, talvez a resolutividade se torne maior. Então, quero fazer das palavras do deputado Dirceu Dresch as minhas palavras e reforçar isso. Muito obrigado. Faço a leitura de dois projetos de lei que também tramitam nessa casa, já passaram na Comissão de Justiça, agora já passaram também na Comissão de Finanças e, por hora, tramita aqui nessa comissão. Me refiro primeiramente ao PLC 1.8 de 2017, de origem do Judiciário Catarinense, do Tribunal de Justiça do Estado, e esse projeto é um projeto que altera o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar 367, de 7 de dezembro de 2006, e dá outras providências. O projeto de lei complementar em apreço, como disse, já foi lido na Comissão de Justiça, já foi lido no expediente da Casa, dia 9 de fevereiro, foi aprovado na Comissão de Justiça e depois aprovado na Comissão de Finanças. Com base no artigo 80 do regimento interno dessa Casa, incumbe a esta comissão a fazer uma análise sobre o aspecto do interesse público em seu campo temático. E assim, essencialmente, então, esse projeto visa alterar ou se refere aos subsídios mensais dos cargos de juiz de entrância especial, final e inicial, e de juiz substituto, para que sejam escalonados de forma decrescente, com diferença de 5% de um nível para o outro, a partir do subsídio mensal do cargo de desembargador. Assim, analisando os autos, constatei que a matéria é meritória e que atende ao interesse público, pois padroniza de forma proporcional o sistema remuneratório da magistratura catarinense. Em discussão, o PLC 1.8 de 2017. Deputado Fernando Coruja.
Senhor presidente, senhores deputados, também quero cumprimentar os representantes do Judiciário, do Dr. Odson e os outros desembargadores. Primeiro, em relação ao projeto. O projeto, eu já tive a oportunidade de votá-lo na Comissão de Finanças, ele disciplina a remuneração dos juízes em Santa Catarina, criando um intervalo entre as várias situações na carreira de 5%. A Constituição prevê que essa diferença é entre 5% e 10%, então está se colocando de 5% entre o juiz substituto, inicial, o juiz final, especial e desembargador. Na verdade, é um dispositivo constitucional. É claro que um projeto desta ordem, isso diz respeito também ao Ministério Público, acaba tendo impacto financeiro, porque, evidentemente, que aumenta a despesa. Isso foi votado na Comissão de Finanças. Na verdade, o Judiciário é o único poder brasileiro que ainda não tinha essa diferença colocada pelo menor. Quando você vai para o Legislativo, por exemplo, também no Legislativo diz que os deputados podem ganhar no máximo, estaduais 75%, todo mundo ganha o máximo, 75%, vereador, todo mundo recebe o máximo que a Constituição permite. Não é? No Judiciário, essa diferença, às vezes, era 10% aí. Então, está se procurando criar uma igualdade. É claro que também, e eu tive a oportunidade de manifestar na Comissão de Finanças, nós vemos um país muito injusto, onde a diferença de remuneração no serviço público, principalmente, entre vários setores, é muito grande. Nós temos aí cargos que principalmente na área do magistério, outros, né, os professores são absolutamente mal remunerados. E esse país não vai avançar se não fizer uma reforma de base e ter uma remuneração melhor. Mas o projeto é colocado, votamos a favor na Comissão de Finanças e votar favoravelmente aqui na Comissão do Serviço Público e Trabalho. Em relação àquilo que foi colocado pelo deputado Dirceu Dresser, deputado Jean Kuma, nós realmente vivemos uma situação de uma certa perplexidade e de preocupação. Não é? Existe as ações que têm ocorrido, e esse caso especificamente da carne, eles são preocupantes. Há uma investigação, pelo que a gente sabe só detalhe para a imprensa, também não sabe o que aconteceu, mas a investigação há 2 anos, né? Então, em tese, há 2 anos, você sabia que a gente estava comendo um papelão, vamos dizer, mas se esperou 2 anos numa investigação para se tomar uma medida. Bom, se fosse perguntar para os desembargadores aqui, se fosse analisar o risco, né, claro que alguma coisa teria que ter sido feita, evidentemente, antes, né? Então, eu acho que houve assim e as coisas não precisam ser tão... É o que se chamou por muito tempo, isso é em tudo que é área, né? Hoje é a sociedade do espetáculo. Hoje tudo é espetáculo, tudo é o efêmero, é o império do efêmero, a sociedade do espetáculo, nós vivemos isso. A rapidez das coisas, e as coisas acontecem, tem uma cena e depois já vem outra cena, e vem outra cena, aquela primeira foi esquecida, mas é claro que aqui tem uma questão muito importante de responsabilidade, porque é evidente que o país vai sofrer um duro baque em relação a essas questões relativas à carne. E, de certa forma, vamos pegar aqui o projeto votado aqui. Nós estamos trabalhando, avançando, discutindo. Se fala em reforma da Previdência, há uma sensação que daqui a pouco no país vai faltar bolacha para todo mundo, né? Não é? Que vai faltar porque nós estamos construindo, de certa forma, sob o espírito de consertar o país, e todo mundo quer um país consertado, evidentemente, mas nós talvez estejamos exagerando um pouco no que está se fazendo de parte a parte
e as consequências podem ser difíceis. É sempre uma análise difícil essa que se faz, né? Porque você não sabe exatamente o que deve se fazer. Quer dizer, você tem, de um lado, uma situação de desmando, corrupção, adulteração de carne, a despreocupação de setores empresariais com a saúde e tal. Mas, de outro lado, a consequência disso, quando você destrói a indústria, o desemprego, a queda da economia, a queda da receita pública, porque a queda da receita pública vai levar não é? De vez em quando parece que está se matando a galinha dos ovos de ouro, quer dizer, o próprio Estado, ao destruir o Estado e ter a sua capacidade de arrecadar tributos, você acaba destruindo aquilo que é uma chance de melhorar o país. Mas vamos acompanhar aí. Eu acho que é importante, o deputado Dresch levanta a questão, talvez fosse importante, não sei se na Comissão de Trabalho, mas talvez já tenha sido um debate aqui na Assembleia nessa questão, porque é importante que todos participem disso, porque é um problema muito delicado o que está acontecendo no país. Tivemos vários problemas e talvez venham outros pela frente, né? Em função disso. Mas o eminente deputado Venezuela é o relator dos projetos, né? Votou favoravelmente, né? Então eu vou acompanhar o voto do relator nos dois projetos, já manifesto pelos dois projetos. Deputado Dresch? Só, deputado Coruja, nós fizemos um requerimento para a realização de uma audiência pública na Comissão da Agricultura sobre esse tema, né? Então, vamos debatê-lo. Sobre o projeto, senhor presidente, eu também já tive a oportunidade de me manifestar na Comissão de Finanças sobre o reajuste, ou adequação, inclusive, à legislação federal. E eu estava fazendo alguns cálculos, deputado Coruja. Nós temos aí um aumento médio de em torno de R$ 1.600 com este projeto. Eu falava aqui na Comissão de Finanças, eu sempre sou da opinião de que todos os trabalhadores que prestam serviço, seja público ou da iniciativa privada, sejam valorizados. Sempre lutei muito e acredito que o Brasil deu uma reagida quando o ex-presidente Lula construiu uma política de recuperação de renda da população brasileira, do poder aquisitivo da população. Então, sempre tive e sempre estou nesta caminhada, nesta luta, porque acredito que o Brasil tem jeito, mas ele precisa necessariamente valorizar os servidores públicos, e o deputado Coruja falava aqui da educação e outras áreas, saúde, educação. Infelizmente, no Executivo, nós ainda não temos uma política adequada, importante, de política salarial para os servidores. Na questão do judiciário, eu falava aqui que nós já estamos há 2, 3 anos, e eu quero dialogar aqui também com a magistratura e o próprio tribunal, da luta dos servidores por ter uma política salarial, né, da categoria, um plano de cargos e salários. Deputado, nós já falamos isso em inúmeros momentos aqui. Então, eu particularmente sempre defendo de que o conjunto da categoria, seja até o servidor que muitas vezes é visto como de terceira categoria, quem serve o cafezinho ou faz a limpeza, que tem que ser um trabalhador também valorizado, porque ele é importante na estrutura, até o desembargador tem que ser valorizado. Não temos dúvida disso. Então, neste projeto, o momento não é adequado, sempre falo, o momento não é adequado. O Brasil não está em condições, e eu fui um dos críticos do aumento que o presidente Temer deu ao judiciário brasileiro, fui um dos críticos porque nós não conseguimos fazer o mesmo com as demais categorias de servidores públicos federais e estaduais. Agora, o projeto está aqui, o projeto tramitou nas demais comissões, então eu voto favorável. Nós vamos discutir isso agora de meio-dia na bancada. Esse projeto deve ainda essa semana ir para o plenário, porque ele passa na última comissão, mas voto favorável e
A gente depois, na bancada, discute o nosso voto, mas possivelmente votamos favorável também, sempre tendo presente. Nós vamos continuar lutando para que todos os servidores do Tribunal de Justiça tenham a sua política salarial garantida. Muito obrigado, deputado Dirceu Dresch. Permanece em discussão, então, o PLC número 1.8. Em votação. Os deputados que concordam com o parecer deste relator permaneçam como estão. Aprovado. Também coloco em discussão o relatório e o voto ao projeto de lei complementar número 2.9 de 2017, que altera o artigo 163 da Lei Complementar número 197, de 13 de junho do ano 2000. Esse projeto é de origem do Ministério Público. Trata-se de um projeto de lei complementar de autoria, então, do Ministério Público de Santa Catarina, que visa alterar este artigo citado 163 da Lei Complementar 197 de 2000, cujo objetivo é fixar de forma proporcional o escalonamento remuneratório da carreira de promotor de justiça estadual, fixando em 5% a diferença entre os cargos existentes, tendo como base ou como teto máximo o subsídio mensal do Procurador-Geral da Justiça. O projeto de lei é embasado no princípio da simetria, haja visto que, por iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, tramita nesta casa o PLC número 1.8, que analisamos há pouco, tratando de matéria idêntica para a magistratura. O projeto de lei complementar em apreço foi lido já no expediente dessa casa, no começo do ano, dia 14 de fevereiro, foi aprovado na Comissão de Justiça, foi aprovado também na Comissão de Finanças e agora tramita aqui nessa comissão. Com base, então, no artigo 80 do Regimento Interno da ALESC, incumbe à Comissão de Trabalho, da Administração e Serviços Públicos analisar as proposições legislativas sob o aspecto do interesse público em seu campo temático. Assim, analisando os laudos, constatei que a matéria é meritória, que atende ao interesse público, que, pois, padroniza de forma proporcional o sistema de remuneração dos promotores de justiça estadual, atendendo aos ditames do artigo 93, do inciso 5º, cumulado com o artigo 129, no seu parágrafo 4º da Constituição Federal. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 2.9 de 2017. Em discussão, deputado Dirceu Dresch. Novamente, senhor presidente, na mesma linha do projeto anterior do Tribunal de Justiça. Nós tivemos, por exemplo, os servidores também do Ministério Público não tiveram nem a recuperação da inflação ano passado. Então, se fala em escalonamento, em justiça salarial e tal, nós precisamos também registrar isso aqui, né? Então, voto também, nesse momento, favorável ao projeto, mas fica aqui o apelo para o Ministério Público, né, que, de fato, discuta com carinho essa questão do conjunto, da estrutura, né, porque não é só os promotores que são importantes, é todos os servidores que estão no dia a dia trabalhando neste órgão, que são importantes para Santa Catarina. Então, só deixar este registro também, precisa ter uma relação digna também com todos os servidores. Obrigado. Continua em discussão, deputado. Ninguém mais querendo discutir, coloco em votação o parecer deste relator referente ao PL 2.9 de 2017. Em votação, quem concorda com o relatório permanece como está, aprovado. Bom, em princípio, então, eu quero encerrar essa reunião, convidando agora os nobres pares para a próxima reunião, dia 28, em princípio, a menos que não haja nenhuma matéria para ser analisada, e assim sendo, a comissão avisará os nobres pares.
Agradecendo então a presença de todos, deixamos marcado para o dia 28 a próxima reunião, se houver matéria para ser analisada. Muito obrigado.